que vocês quiserem. Boa. Olá, doutores e doutoras. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo aqui, esse podcast, mas eu tenho uma certeza. Tenho duas certezas. Primeiro, que você é um empreendedor, um empresário, uma empresária. E a segunda é que provavelmente você está no operacional. E se isso acontece com você, você está no lugar certo. Está aqui no DRG 360 Podcast, o podcast Doutor Gestão 360. Eu sou Alexandre Félix, especialista em gestão de pessoas. E hoje eu estou aqui com os meus amigos, com os meus parceiros, que eu não vou falar o nome deles porque eles vão se apresentar. E já vou passar a bola para um deles, que é o Bruno Cunha. Brunão, diz aí, o que a gente vai falar hoje aqui no DRG 360? Bom dia, você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário. Mas hoje, cumprindo a meta do Doutor Gestão, que é levar conhecimento de gestão estratégica para os empresários, pequenas, médias, grandes empresas, o nosso tema de hoje é como sair do operacional e levar a empresa para o próximo nível, parte 2, a revanche. Então, pessoal, hoje esse é o nosso tema. E para começar aqui, eu vou passar a palavra para o Paulo, começando com uma pergunta bem capciosa. Paulo, como que a gente eleva o próximo nível do nosso negócio? Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse segundo episódio. Antes de responder aqui a pergunta do meu amigo e sócio Bruno, você aí que está nos assistindo, siga o nosso canal, ative o sininho e aproveita e compartilha esse conteúdo aqui com todos os seus amigos que são empreendedores, que eu tenho certeza que também vai ser muito rico para eles. Bruno, essa pergunta, a resposta é muito ampla, né? Eu acho que existem alguns passos para você poder levar o seu negócio para o próximo nível. Mas o primeiro passo é você identificar oportunidades de mercado. Oportunidades no mercado. Né? Precisa fazer uma análise de mercado, pesquisar cliente, definir os objetivos, porque eu falo bastante sobre o empreendedor Alice no País das Maravilhas, né? Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, você precisa primeiro definir aonde você quer chegar e depois fazer esse processo de análise de mercado, análise de concorrente, né? Pesquisa de cliente também, você tem que pesquisar com os seus clientes o que eles estão precisando, né? Um outro ponto também que eu falo bastante, em torno de 80% a 85% dos clientes não conhecem todo o portfólio de seus fornecedores. Nossa, essa daí foi genial, hein, Paulo? Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave e acontece na maioria das empresas. Na maioria das empresas. Eu converso com bastante empreendedor aí e já ouvi muito o pessoal falar, cara, às vezes eu conversando com um cliente, falei de algum outro serviço que a gente executa ou de algum outro produto que nós vendemos e o cliente fala, nossa, sério, você faz isso? Eu não sabia, eu contratei com outra semana passada. Acontece demais, né, cara? Eu vi esses dias não, faz um tempinho já, né? Mas é um pensamento, cara, que vale muito naquela técnica de Harvard que a gente estava falando ontem, que é o TBC, tirar a bunda da cadeira, que fala sobre você estar em novos lugares. Estando em novos lugares, você vai conhecer novas pessoas. Conhecendo novas pessoas, você vai ter novas ideias. Tendo novas ideias, você vai ter novas ações e fazendo novas coisas, novas ações, você vai ter novos resultados. E se a gente pegar isso para análise de mercado, é bem isso, né, cara? Ontem nós participamos de uma rodada de negócios, os três aqui. A gente conheceu aproximadamente aí umas 45 empresas diferentes. Isso. Né? E tinha concorrentes. Sim. Lá, né? E fala, pô, que legal, cara. Ver a forma que a pessoa está apresentando o produto, o serviço dela, ver coisas novas que muitas vezes você não conhece e que você pode aplicar no seu negócio. Então, você vê que não é tão... Fazer uma análise de mercado, né? Você fala, pô, vou ter que contratar uma consultoria, vou ter que fazer aquilo. Cara, realmente, aplicar o TBC, né? E mapear, pô, tem uma rodada de negócio, tem um encontro de networking... onde que eu posso buscar as informações? Realmente ir para o mercado e ver ali o que está acontecendo, o que tem de novidade. É isso.
eu tenho mentorados e um deles estava com muita dificuldade de vender. Então, o que você falou conecta muito, porque o que a gente conversou foi... e os seus clientes antigos que já confiam em você? Eles sabem de todos os produtos que você vende? Ele falou assim, dá para testar, dá para entrar em contato. Agora ele não está nem conseguindo vender mais, não está dando conta de entregar, de tantas vendas que ele conseguiu. Então, essa dica é muito valiosa, valiosa. Seus clientes, e você que está nos assistindo, faça essa pergunta para você mesmo. Esse é o desafio de hoje. Seus clientes sabem qual é toda a sua gama de produtos? Se você está com dificuldade em vender, tenha certeza que todos os clientes atuais que você tem, saiba tudo que você entrega. Se você acha que não, o que você está fazendo aqui? Larga esse podcast, vai entender isso. Tá brincando, viu, gente? Primeiro assiste o podcast, que ainda tem Dá uma bastante pausa conteúdo rico. E fala com seus clientes primeiro. Só que o legal é que a gente está falando desde do episódio anterior, né? De sair do operacional. E, cara, você só vai conseguir isso saindo do operacional. Tá vendo que às vezes o pessoal fala, pô, minha empresa está estagnada, não estou crescendo, né? Não estou aumentando as vendas. Mas, cara, você tá apertando o botão lá na sua empresa, cara. Contrata alguém para apertar botão e vai trabalhar de forma estratégica no seu negócio. Muitas vezes, e aí é uma das praias do Bruno, que vai para a parte financeira, muitas vezes o empresário ele não mensura qual que é o valor da hora dele de trabalho. Uhum. Né? Realmente. E aí, se ele fizer a conta, a gente está até falando aqui sobre recrutamento e seleção estratégico, né? Quanto que vai custar a hora desse funcionário que eu vou contratar para fazer isso que eu estou executando hoje? Qual que é o resultado que isso vai me gerar versus se eu pegar essa hora minha, que é uma hora cara, e aplicar na estratégia, né? Tá fazendo coisas diferentes que realmente vão impulsionar o crescimento do meu negócio. Faz essa conta, é uma coisa que... e isso está nas pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu não vou mais no supermercado. Você Por pede quê? pela internet? Eu peço pela internet, cara. Porque o tempo que eu perco no supermercado, ele é muito grande. E tem empresário que adora, por exemplo, lavar o carro. Cara, quanto que custa a sua hora para você estar lavando o carro? Por mais que você goste. Né? Então, tem várias coisas no seu dia a dia que provavelmente você faz. Você fala assim, cara, isso não faz sentido. A minha hora é muito cara para fazer isso. Sim. E aí eu posso comprar a hora de alguém que é mais barata do que a minha. É isso. Eu ouvi, inclusive, esses dias, não lembro onde foi, mas a pessoa, né, dizia assim, a gente pensa, como eu vou fazer tal coisa? Sei lá, vamos falar um pouco da área de marketing aqui. Você precisa fazer um post lá pro seu Instagram, né? Você pergunta, nossa, como é que eu vou fazer esse post? Cara, você não tem que perguntar você não tem que se perguntar como eu vou fazer. Você tem que se perguntar quem eu vou contratar para fazer, quem eu vou mandar fazer, né? Porque, cara, às vezes por causa de 20, 30, 40 reais, você perdeu metade do seu dia. Sim. E essa metade do seu dia, você podia estar fazendo reunião com o cliente, fechando negócios com o cliente, você podia estar fazendo um monte de coisa, mas você tá lá, seu custo, sei lá, de 80, 100 reais a hora, você perdeu 500 reais no custo hora para fazer um trabalho que você terceirizaria por 40 reais. E eu até queria emendar uma pergunta disso para o nosso especialista em pessoas, Alexandre Félix. Lá vem, pessoal. Uma empresa ela precisa da gestão do fluxo de caixa. Certo. Ou seja, é o momento que você compra, é o momento que você compra, você paga, depois tem um momento que você executa e um momento que você recebe por aquilo. Quando a gente pensa numa contratação e a gestão do fluxo de caixa disso, se ela for muito bem planejada, aquela pessoa lá, você recebe primeiro o trabalho dela, aí ela trabalha, ela te entrega, ela se paga, e se você planejar bem, ela se paga antes de você começar a remunerar essa pessoa. Mas para isso precisa ter um planejamento. Precisa. Alexandre, qual é a importância do planejamento estratégico da gestão de pessoas para levar a empresa para o próximo nível? Ela é fundamental. Ela começa realmente desenhando. Eu falo muito sobre a maior parte das empresas quer contratar o funcionário e não tem clareza
de quais vão ser as atividades que aquele profissional vai fazer, vai executar, né? A empresa pequena, eu associo muito a uma startup que você no começo tem que fazer tudo mesmo, né? Você tá ali, cara, ele tá atendendo o cliente, ele vai fazer um relatório, ele tem que fazer a emissão de nota, tem que fazer tudo. Você acaba fazendo tudo e é muito rico para o colaborador. Porém, esse lance de fazer tudo acaba atrapalhando um pouco, porque o dono da empresa entra na sua zona de conforto e fala assim, cara, ele vai fazer tudo, então não preciso ter um detalhamento das principais atribuições daquele colaborador. Então, o primeiro passo é definir exatamente quais vão ser as atribuições. E aí tem um conceito de marketing, inclusive, que a gente fala muito, e você vê que as coisas se conectam, né? A gente vai falar aqui sobre a parte financeira, que é o fluxo de caixa, a gente vai falar sobre retorno sobre investimento, que a gente fala muito sobre marketing, e eu estou falando sobre gestão de pessoas. E aí, com base nisso, eu vou falar, para essa pessoa executar esse tipo de atividade, o cargo ideal é esse, e dentro da minha convenção coletiva, a remuneração, o piso salarial dessa pessoa é esse aqui, né? Ou seja, eu sei exatamente qual que vai ser a remuneração. Mas qual que vai ser o retorno de investimento desse profissional? Né? Geralmente a gente fala de 4 a 5, a cada R$1 investido, você vai ter um retorno de 4 a 5 reais, é o ideal, né? Como que esse colaborador vai me gerar aí 4, 5 vezes esse investimento que eu estou fazendo nele? É fazendo gestão. E adianta contratar ele e soltar ele e ele não saber o que fazer? Não adianta fazer uma gestão estratégica, né? Não. Se ele vai chegar lá e vai ficar perdido. E outra, o recrutamento hoje deixou de ser aquele lance que eu vou colocar uma placa aqui na minha empresa, a pessoa vai vir, vai entregar o currículo e o primeiro que entregar o currículo eu vou contratar. Né? Tem muita gente que faz isso ainda. Né? Hoje ele é realmente técnico. Né? Quando eu falo técnico, não vou avaliar as habilidades técnicas, mas eu vou fazer uma avaliação completa, tanto técnico como comportamental daquele profissional. Tem um estudo que mostra que uma contratação errada, olha isso, olha esse dado, uma contratação errada, ela pode gerar um prejuízo de 15 vezes o salário daquele colaborador. Então, eu estou falando de um prejuízo mínimo, se esse cara ganhar um salário mínimo, de R$21.180. Muita coisa. Olha o impacto disso numa pequena empresa, né? Quem está começando a empreender. E tem aquele lance, se eu não contrato direito, eu tenho que investir 3 vezes mais em treinamento. Ou seja, eu estou contratando esse cara para ele dar um ROI positivo, só que, cara, eu estou tendo que investir mais nele porque eu errei no recrutamento. Então, olha só a importância de você já começar esse processo planejado, organizado e tendo ali um objetivo claro. Qual que é a minha expectativa de resultado em cima desse profissional? E quando a gente tem essa cabeça, essa mentalidade de realmente ter o resultado ali, a sua gestão é diferente. Não é uma gestão, o Bruno é meu amigo e por isso eu vou promover ele. Ou o Bruno é meu amigo, ou o Paulo é meu amigo e por ele ser meu amigo eu vou tolerar algumas coisas. Se torna realmente uma relação profissional, e isso é muito importante, e baseado em métricas, né? Eu vou dar feedback, né? Eu até recomendo, primeira semana do funcionário ali, você tem que dar feedback para ele todo dia, né? E a cultura do brasileiro aqui é não dar feedback, por quê? Eu vou dar feedback, geralmente tem a conotação de uma conversa negativa, mas o feedback não precisa ser só negativo. Pode ser positivo, até para essa pessoa falar, isso aqui eu fiz, foi legal, e eu vou repetir isso aqui mais vezes porque eu tô vendo que eu tô no caminho certo, né? Então, dá feedback na primeira semana ali todos os dias, depois você pode ajustar isso daí para uma vez por semana, tá? Lá na frente o pessoal tá evoluindo, você pode dar um feedback quinzenal e um feedback mensal. Tem empresa que ela só vai dar o feedback na avaliação anual de desempenho. Olha isso, passou um ano... a empresa não está satisfeita, o funcionário provavelmente não está satisfeito ou acha que está entregando tudo que a empresa precisa e ele vai saber isso não sabe, né? um ano depois. É. E isso é gestão. E como é que corrige, né? Exato. E um ano, a gente fala bastante também sobre o hábito, né? Imagina, o funcionário errando, né? Ele acaba se tornando um hábito, aquele erro, aquela falta de entrega e só vai, você não entregou ao longo desse ano. Fala, cara, mas... Você me fala isso agora? Quando eu atuava na área comercial, tinha um gerente que falava o seguinte, ele falava, um dia mal trabalhado, ele pode comprometer o resultado de uma semana mal trabalhada, ela pode comprometer o resultado de um mês, e um mês mal trabalhado, ele pode comprometer o resultado de um ano.
Isso a gente leva para a área comercial que tá ali no dia a dia, tá gerando resultado do dia a dia, mas isso daí se aplica perfeitamente para um colaborador. Sim. Né? Para qualquer área da empresa isso se aplica, ainda mais numa estrutura enxuta, que todas as peças ali da engrenagem são importantes. Então, muita atenção nisso, gente, muita atenção. Não, só para complementar, a gente falou no último vídeo sobre... O foco foi mais, né, nessa parte de saída operacional, e eu lembro que foi citado que tem empreendedores, né, que contratam cabeças, mas não deixam essa cabeça pensar. Agora imagina, o cara investe em contratação, investe em treinamento, às vezes paga até um salário mais alto, porque vê, pô, o cara tem um talento, o cara vai me trazer um resultado bacana, tem experiência, é uma pessoa mais sênior, e não deixa o cara tomar decisão, e centraliza tudo nele. Cara, isso é um tremendo desperdício. Você tem visto bastante isso nos seus clientes? Acontece. Vou dar até um exemplo prático. Cara, eu adoro quando o time lá conversa com algum candidato que é proativo, que quer contribuir com o crescimento da empresa, que comprou o projeto da empresa. E aí eu tenho um cliente que ele tinha um café. E aí a pessoa chegou animada, porque era um ambiente bonito, um ambiente bacana. E aí a pessoa já chegou cheia de sugestões. Pô, essa vitrine ela pode melhorar, tá uma vitrine com pouca vida, a gente pode colocar mais cor, cheia de ideias, de receitas e tudo mais. E esse cliente, eles são de origem oriental. E aí a dona da empresa virou para ela e falou assim: você não tá aqui para dar ideia, você tá aqui para trabalhar. E aí essa pessoa que a gente tinha contratado, ela falou: cara, depois dessa frase eu não me vejo nessa empresa. Eu vou pedir o meu desligamento. Olha isso, cara. É difícil de encontrar uma pessoa. Acho que ela tinha todas as atribuições que a gente fala hoje, que são as atribuições do futuro, né? Proatividade, se comunicava muito bem, a pessoa pensando na solução. E aí ela chega na empresa com o olho brilhando mesmo. E aí ela não conseguiu nada, né? Então, ou seja, ela, cara, falou: não tô no lugar errado. Né? Não vou entregar tudo que eu posso entregar aqui nessa empresa, e acabou se desligando. Eu acho que um empreendedor que fala uma coisa dessa pro colaborador, nem ele mais acredita na empresa dele, cara. Nem ele acredita mais na empresa dele, porque, ele tá matando o negócio dele pensando dessa forma, né? E um conceito, né? Um conceito de melhoria de processos, de gestão de processos, é você remover os mini desperdícios, aqueles que estão intrínsecos no processo. E muitos desses problemas têm a ver com tecnologia. Às vezes a sua tecnologia ela não é adequada àquele processo. Então o que acontece com a hora dos seus colaboradores por não ter a tecnologia adequada? Eles acabam perdendo tempo resolvendo problemas. Então, eu queria passar essa pergunta para você, Paulão. Qual que é a importância de rever a tecnologia para deixar o seu processo mais eficiente e usar melhor os recursos que são as pessoas na sua empresa? E eu vou complementar. A tecnologia realmente é caro, Paulo? Não é caro. Já foi isso, né? Já é uma crença passada. Eu lembro que quando eu entrei no digital em 2009, quando eu abri meu e-commerce, eu até brinco, né? Eu falo que eu fui pro digital com uma máquina com Windows XP, uma foice e uma enxada, que era mato. Então, assim, não tinha quase solução no mercado, principalmente para e-commerce, e o que tinha era caríssimo, muito caro. Sim. Hoje não, hoje, cara, você faz automação de WhatsApp, ferramentas excelentes aí a partir de R$200 por mês, né? Aí você fala: pô, mas R$200 é caro. Cara, quanto custa a hora do seu funcionário? Quanto custa a sua hora para ficar tratando todo mundo ali na mão? Posso dar um exemplo nisso? Sim. Né? Na empresa lá, nós fazíamos a emissão de boleto e de nota na mão. Até pouco tempo, até o ano passado. Uhum. E aí a gente parou e falou assim: cara, isso demanda muito tempo, a gente está perdendo prazo, não está otimizando o processo. E a gente investiu justamente R$200 em uma solução que integrou o comercial com o financeiro e ficou muito mais completo, muito mais redondo e ágil o processo, né? Então, hoje, com um clique, a gente emite automaticamente o boleto e a nota. R$200 por mês, cara. É caro?
Não é caro. Quantas horas por mês você perdia emitindo? Muitas nota e horas. boleto? Muitas horas. Quantos recebimentos você deixou de receber porque esqueceu de emitir uma nota? Vários, vários. Então a tecnologia não é cara. E eu falo que hoje a tecnologia ela é perecível, cara. Você vai dormir de um jeito, no dia seguinte já mudou tudo. Então é importante que você esteja sempre atento, sempre buscando soluções, né? Sempre buscando ferramentas no mercado para automatizar o máximo dos processos dentro da sua empresa. Seja de marketing, seja financeiro, seja processo logístico também, né? E atendimento a clientes, enfim. Quanto mais você investe em tecnologia, menos problema com entrega ruim, atrasos na entrega, né? E falhas dentro da sua operação mesmo, de uma maneira geral. Porque a tecnologia, o sistema ele não fica doente, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, assim, é fundamental a empresa, para ir para um próximo nível, buscar ferramentas e automatizar os processos, todos os processos internos da empresa. Você precisa ter a operação na mão, né? Você Precisa ter a entender operação na mão. como os seus processos estão funcionando, qual é a entrega de cada colaborador, como é o seu processo financeiro, qual a sua lucratividade. Você que está nos assistindo, qual é o seu lucro? Qual é a sua margem de lucro? Qual é o seu faturamento médio mensal? Qual a sua margem de contribuição? Você sabe esses dados? Se você não sabe, busca saber. Você precisa ter a sua gestão financeira estruturada. Porque não saber da gestão financeira do seu negócio, você não sabe nada sobre ele. Porque o negócio ele serve para quê? Se não é para te render uma remuneração, se não é para render um lucro. Se não saber qual é o seu lucro, quantos empreendedores a gente está vendo que tem faturamento e não sobra nada no final do mês. E passam-se anos assim e tá tudo bem. E vai ficar assim para sempre, enquanto você não se indignar positivamente com isso. E resolver, não será resolvido. Então precisa resolver. Precisa ter tecnologia, precisa ter estrutura. Você precisa saber de gestão financeira. Senão você não tem um negócio. Você precisa saber. Não adianta botar na mão de um terceiro que você vai ficar preocupado se o cara está te enganando ou não. Vai saber, são conceitos simples. A gestão financeira é muito mais complexa do que isso. O que você tem que saber é o básico e fazer o básico bem feito da gestão financeira da sua empresa. E para isso você vai precisar de tecnologia também. Legal. Falando nesse ponto, Bruno, você falou sobre confiança, né? E eu converso com muitos empresários que eles falam assim, eu não delego tal atividade porque eu não confio. E o que eu sempre falo é o seguinte, é delegar, em vez de confiar para delegar, é fazer o processo inverso. É delegar para confiar, porque se você começar a desconfiar de todo mundo, cara, você não vai viver. Você não vai crescer, você não vai conseguir sair do operacional. Né? Isso daí é uma tendência de ser centralizador. Então, cara, delega. Né? E delegar, a gente já falou em alguns episódios anteriores aí, delegar não é delargar, né? Você tem que delegar, definir ali um prazo, fazer o acompanhamento. Controlar, né? Controlar, exatamente. E aí sim você vai ganhando confiança. Você vai ver que realmente dá para confiar nas pessoas delegando essas atividades. E aí você vai ver e vai fazendo os ajustes ali no meio do caminho. E quais mecanismos de controle que a gente pode usar nos nossos processos? Que vocês indicam? Eu gosto muito, eu vejo que não é uma prática nas pequenas empresas principalmente, que é ter reuniões pelo menos semanais com o time, que é uma ferramenta de controle. Inclusive, existe uma metodologia para conduzir uma reunião de equipe. Pô, tem metodologia para conduzir reunião? Sim. Reunião de equipe, primeiro, você tem que se preparar para a reunião. Não é simplesmente estar lá na agenda e simplesmente fazer a reunião por fazer. A reunião começa com uma preparação. E essa preparação, por exemplo, tem uma pauta. Né? Tem uma pauta, tem as pessoas, que é o segundo P, são 5 P's da reunião produtiva. Tem que ter os participantes, né? Porque eu já cansei de participar de reunião que poderia ter sido um e-mail, de tão improdutiva que foi.
E nessa reunião eu falo dos participantes por quê? Todo mundo que está na reunião tem que colaborar. Por exemplo, não faz sentido nenhum a gente estar aqui gravando podcast e, por exemplo, um de nós ficar quieto. Né? A gente está aqui para contribuir, para gerar ideias e tudo mais. Né? Isso aqui é uma troca, como se fosse uma reunião mesmo. Então, todos os participantes devem participar. Outra coisa, tem que ter um processo. A reunião tem que ter um começo, meio e fim. Né? O outro P... tem que ter ali os próximos passos. Então, todo mundo que está ali na reunião tem que sair com qual é a minha lição de casa, qual é o meu to-do para apresentar na próxima reunião. E aí vem a questão do controle, Bruno. Porque eu vou definir aqui exatamente, Paulo, você se compromete a fazer o quê? Se for uma reunião semanal, até a próxima na nossa reunião. Você vai falar com quantos clientes? Bruno, você vai trabalhar em qual processo? Félix, você vai cuidar de qual processo seletivo aí? Né? Vou ter a pessoa para entrevistar, para fazer ali uma conversa com ela. Tem que ter um próximo passo. E aí, na próxima reunião, inclusive, você vai medir o progresso disso. Né? A reunião vai começar exatamente, falar assim, na nossa última reunião, os próximos passos definidos foram esses aqui, e eu quero saber, Paulo, você se comprometeu a fazer tal determinada atividade. Como que tá isso? Fez, não fez? E se não fez, por que que não fez? O que aconteceu? Né? E se fez, parabéns. Que legal, cara. O resultado até superou as minhas expectativas. Né? A gente fala sobre feedback, reconhecer em público e chamar a atenção no particular. Né? E o resultado começa a ser efetivo. Então, eu recomendo fortemente, faça pelo menos uma reunião semanal com o seu time, seguindo esses 5 P's da reunião produtiva. E aí a gente entra no conceito do custo da qualidade. E é um conceito fundamental para qualquer empresa funcionar. Custo da qualidade qual é o custo de ter a qualidade? Qual é o custo em horas de ter essa agenda com a equipe? Qual é o custo de ter uma pessoa monitorando, uma pessoa controlando o seu processo? Coloca no papel financeiro mesmo, qual é o custo disso? E compara com o custo de não ter. Compara com o custo de perder cliente, de deixar de vender. Compara com o custo de entregar uma coisa defeituosa e ter um retrabalho. Faça esse custo da qualidade. Porque isso vai balizar o seu negócio e você vai entender que ter uma gestão estruturada, ter uma gestão bem feita, é um custo, você vai ter que trabalhar para isso, mas é um custo menor do que o custo de não ter. É um custo muito menor do que o custo de não ter uma gestão bem feita. Eu já falaria que isso é um investimento, né? Você tem que tratar como investimento, não como um custo. Custo é quando você não tem, né? Assim, para mim, tipo, você falou, é o custo de não ter. E quando você não tem, realmente é o custo, né? Que é o prejuízo, é o que você acaba deixando de ganhar, vamos dizer assim. Sim. Agora, quando você investe tempo, investe grana nesse tipo de ação, é um investimento. Porque qual que vai ser o ROI disso? É isso. Né? Qual que vai ser o ROI? Tudo tem ROI. Tudo tem ROI. Tudo tem ROI. E a pergunta que fica para os telespectadores é: qual é o investimento que você está fazendo na sua gestão? Como que você tem buscado conhecimento sobre gestão? Sobre a sua gestão financeira, sobre a sua gestão de processo, sobre a sua gestão de pessoas, a gestão de marketing, vendas. Como você tem investido nisso? Se você não começou a investir nisso, isso é uma notícia boa. Quer dizer que a sua empresa tem uma oportunidade gigante de ter muito mais lucratividade. De ir para o próximo nível. Então, vai para o próximo nível, investe em gestão. Você precisa entender de gestão se você quer ter uma empresa bem gerida e que dê lucratividade, qualidade e que seja sustentável a longo prazo. E como que a gente faz isso? Como é que a gente eleva o nível? Como que a gente passa o nível da empresa? Investindo em gestão. Esse é o caminho. É investir em gestão, entender a sua empresa de ponta a ponta. É isso. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Você não precisa ser especialista em tudo. É impossível alguém ser especialista em tudo. Mas aquilo que você não é especialista, aquilo que você não conhece, você tem que buscar alguém que conheça para te ajudar. Inclusive, em abril nós vamos ter uma imersão para mostrar às pessoas. E esse vai bem ser... lembrado. É gratuito, Paulão? Gratuito. Nossa, meu, que boa, hein? E aí a gente vai para aquele papo que eu coloquei, né? Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos resultados,
Novas oportunidades. Novas ações e novos resultados. Então, e isso é investir em gestão. Mesmo que gratuitamente, você vai estar investindo. Então, se você quiser saber mais informações, vê aqui na descrição desse vídeo. É isso. Entra no grupo, né, de WhatsApp, a gente vai Sim. manter vocês informados aí. Quem tiver dentro do grupo vai receber o convite, é uma imersão gratuita, presencial. Eu acho que vai valer muito a pena. Oportunidade de adquirir novos conhecimentos e principalmente aí conecta com o próximo ponto aqui, parcerias estratégicas, né? Então, muitas vezes você vai lá, vou me capacitar, vou adquirir novos conhecimentos, mas esse evento ele foi estruturado para você se conectar com novas pessoas, fazer networking, né? Muitas vezes o resultado que você tem está atrás das pessoas que você ainda não conhece, né? Isso é muito, muito rico. E o fato de nós estarmos aqui hoje os três, né? O Doutor Gestão 360 não existia, né? Eu tinha a minha consultoria, o Bruno a consultoria dele, o Paulo a agência de marketing dele, e através de ambientes que a gente frequentava ali, de empresários buscando novas parcerias estratégicas ali, nós nos conectamos e surgiu esse projeto, que a gente está aqui hoje. Então, ele surgiu através de um encontro de networking. Olha o poder disso, né? Hoje, no meu negócio, 90% dos meus clientes vêm através de indicações de parceiros estratégicos e de clientes também, né? Então, isso para o empresário que quer sair do operacional, que quer levar a empresa para o próximo nível, a gente fica naquela ânsia, né? Eu preciso vender mais, eu preciso buscar novos canais de aquisição de clientes. Esse é um baita de um canal de vendas, né? De um canal de parcerias aí que você pode criar. E muitas vezes, o cliente que você busca está num parceiro que atende o mesmo tipo de cliente que o seu. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma consultoria de RH. Meu principal negócio é uma consultoria de RH. Quem pode ser um parceiro estratégico para a minha empresa? Pode ser um advogado trabalhista, pode ser uma contabilidade, pode ser uma empresa de saúde e medicina do trabalho, pode ser uma corretora de planos de saúde. Pode ser assim, tem um leque aí de pelo menos 10 parceiros que podem ser interessantes aí para a minha empresa, que eu não vou vender diretamente para ele, mas ele pode me conectar com o meu cliente ideal. Você já fez esse exercício? Já mapeou aí quais são os potenciais parceiros de negócio que você pode ter no seu portfólio, que você pode agregar valor para o seu cliente, você pode gerar negócio para eles e, consequentemente, usando aí o gatilho da reciprocidade, ele pode gerar indicações para você também? É o famoso pescar de rede, né? Eu não vou pescar ali com a varinha sozinho. Cara, eu vou pescar em rede porque imagina que eu vou ter 10, 15, 20 parceiros estratégicos gerando demanda para o meu negócio. Olha o poder e a escalabilidade. Quase um trava-língua. E é importante o empreendedor pensar fora da caixa. Porque às vezes ele vai estar procurando como parceiro estratégico uma empresa de um outro segmento, mas que tem alguma coisa em comum, né? Mas, às vezes, um parceiro estratégico pode ser aquele cara que você considera como concorrente. Pode ser. Né? Eu, particularmente, na agência, aqui na agência Case de Sucesso, cara, tem um monte de agência parceira. E a gente tá sempre um ligando pro outro. Pintou uma demanda aqui, eu não atendo esse segmento, eu não executo esse tipo de serviço. Cara, você faz? Faço, manda para mim. E acontece muito contrário também. Nós até fechamos essa semana um cliente novo que veio por indicação de uma outra agência. Então, é importante, assim, pensar muito fora da caixa, né? Você olhar o seu concorrente não como um arqui-inimigo, né? Sim. Porque, cara, existem centenas de milhares de empresas no mercado, centenas de milhares de CNPJ. Isso se o seu negócio é B2B. Se o seu negócio é B2C, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Cara, você acha que você vai conseguir atender todo mundo, cara? É impossível, né? É impossível. Sim. Aí você fica, mercado, o cara é concorrente. Meu amigo, une força, divide mercado, aquele dividir para conquistar, né? Faz parceria, inclusive com concorrentes que tenho certeza que o seu negócio vai acabar indo para um próximo nível, que é justamente a proposta dessa live aqui, buscando esse tipo de parceria. Outro ponto
que eu acho importante, eu queria saber de vocês aí, com relação à diversificação de produtos e serviços, porque a gente vê poucas empresas diversificando, né? O que vocês acham sobre isso? Você acha que diversificar produto, serviço, acaba levando a empresa para um outro nível também? Então, sobre esse tema, eu acredito que qual que é o estado atual da sua empresa. Então, primeiro é entender isso. Se você está num estado de entender qual é o seu cliente, no estado inicial, talvez o melhor nesse momento é você ter uma baixa diversificação. Ter um foco num produto e aí começar a testar esse produto, entender se você vai entregar um outro produto e você ter uma baixa diversificação para que você possa aprender sobre a sua empresa. Entendi. Começar a ter essa visão. Num segundo momento, uma baixa diversificação de qualquer coisa, ela se torna um risco. Então, uma baixa diversificação de clientes, eu tenho poucos clientes, eu tenho um cliente que representa 60% do meu faturamento. Isso é um risco. Baixa diversificação, risco. Eu tenho um fornecedor que representa 60% do meu custo. Risco, se esse fornecedor quebra. E a mesma coisa com produtos. Eu tenho um produto que corresponde a 60% do meu faturamento. É um risco. O ideal é que você tenha uma ferramenta para isso, é a matriz BCG. Então, no BCG, você consegue entender qual a classificação dos seus produtos frente à lucratividade que ele te entrega e a posicionamento do mercado que ele tem. Você tem produtos com alta lucratividade e um alto posicionamento no mercado. Esses são seus produtos estrela. Tem produtos de uma lucratividade um pouco mais baixa, mas tem um alto posicionamento. Esses produtos eles vão manter suas contas pagas. Tem produtos com baixa lucratividade e baixo posicionamento. Esses produtos ou você vai fazer uma revisão nesse produto ou você vai descartar. E tem produtos com alta lucratividade, mas um baixo posicionamento. Talvez você possa, são nesses que você poderia investir mais um pouco em marketing. Então, tem estratégias para cada tipo de produto. Mas o ideal é que você tenha diversificação, tenha mais de um produto e entenda em qual posição que esteja esses produtos e faça uma análise contínua para entender se você precisa melhorar marketing, ajustar preço, manter um produto. Às vezes tem um produto seu que é estrela e você acha que não está legal, mas você não fez uma análise, você está tirando essa decisão com base em quê? Na sua cabeça? Então, a gente tem que parar de tirar decisões da nossa cabeça e começar a usar ferramentas. Mas sobre a sua pergunta, o que eu aconselho? Entenda o momento da sua empresa. Se a sua empresa está no momento de arrancada, que é o de startup, é um momento de começar, é um momento de focar. Se a sua empresa está no momento de o voo de cruzeiro, é o momento de você reter aquela lucratividade, é um momento de você entender que ela tem que correr o mínimo possível de riscos. Então, você vai precisar mitigar riscos e a diversificação é uma forma de mitigar riscos de produtos, de clientes. Então, precisa diversificar produtos, clientes e fornecedores. Legal. Vocês consideram, por exemplo, às vezes a empresa tem um determinado produto ou serviço que ela pode entregar fracionado, né? Vocês consideram, de repente, em vez de entregar o produto completo, vender o produto completo por um ticket mais alto, de repente vender ele fracionado também, né? Trazendo aqui, fazendo uma analogia, acho que até mesmo ao negócio do Bruno, né? A questão da franquia, em vez de repente entregar o produto completo e entregando por fases e vendendo esse produto fracionado, vocês não, de repente isso também não seria diversificar? Ou o contrário, você também montar combos? Eu vou muito na linha... O cliente fala o que ele precisa, né? Ele fala o que ele precisa. Eu tenho um exemplo na minha empresa, que quando a gente começou o negócio, a gente abordava os clientes para vender treinamento. Queria vender treinamento, gosto de dar treinamento e queria vender treinamento. E aí apresentava para as empresas, e a empresa falava assim, pô, isso aí é bem legal, só que eu estou um estágio anterior. Eu preciso contratar para treinar. E aí eu fui num cliente, ele falou isso, porque no meu planejamento estratégico não tinha recrutamento e seleção. Aí eu fui pro próximo trouxe o mesmo problema.
E eu já fiquei meio assim. Eu falei, pô, 2 clientes falando a mesma coisa. E aí eu fui no terceiro e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, eu preciso contratar primeiro para depois treinar. E aí eu falei, legal, eu faço. Peguei uma informação de mercado e hoje ele virou o meu principal serviço. Hoje dentro do portfólio, a gente tem 10 serviços diferentes que a gente pode oferecer para a empresa. Mas a gente começa primeiro pela dor mais latente, o que ele mais precisa, que é justamente o recrutamento e seleção. Coloquei o pé dentro do cliente e aí eu tenho uma esteira de produtos, que aí eu consigo mostrar para ele. Falei, ó, você contratou, seu desafio mudou, você mudou de fase. A gente está falando mudar de nível, você mudou de fase. Você não tem mais o problema de contratar profissionais. Agora o seu desafio é reter esse profissional. E para reter, você tem alguns passos que você pode seguir aqui. Entendeu? Então ele já sabe qual que é o próximo nível. E você, inclusive, tem um número, né, Paulo? Que o quanto custa vender a menos vender. É 21 vezes mais barato você vender de novo para o mesmo cliente. Olha isso. Ou seja, a gente entra naquele ponto que muitas vezes a empresa não conhece o portfólio todo do fornecedor. Né? Então tem culpa do fornecedor ali também, de não ter apresentado. Mas dentro dessa estratégia, que na minha cabeça faz muito sentido, você ter uma esteira e uma jornada dessa empresa contigo, a partir do momento que ela virou cliente, falando de lucratividade, é muito mais lucrativo, né? E outra, cara, imagina que a gente estava falando sobre confiança aqui também, né? A partir do momento que aquele cliente já tem um relacionamento contigo, ele vira um vendedor seu. Sim. Porque qualquer fornecedor dele, qualquer parceiro, amigo, que falar que ele tem determinado problema para ele fala assim, cara, eu tenho um cara aqui, eu tenho uma empresa que vai te ajudar. Ou seja, além de você aumentar a sua rentabilidade dentro dele, ele também vai te ajudar a atrair novos clientes, em vez de você ficar naquela loucura, cliente novo, cliente novo, cliente novo, que a gente sabe que é desgastante, né? Muito. Você tem aí um círculo virtuoso. Inclusive, um produto que, igual o Bruno comentou dentro da matriz BCG, você pode ver que para clientes seus, você pode ter um produto ali que pode virar estrela. Um produto tá meio ali de lado, mas você fala assim, pô, para esse cara, o momento dele é esse, eu vou começar a oferecer esse produto aqui ou esse serviço. E aí você vai vendo ali, vai manejando ali, né? Tá se atualizando. E só fazendo um parênteses aqui, a gente falou sobre muitas vezes depender de um único cliente, né? Eu vi isso em tempo real acontecer com uma pessoa que trabalhava comigo. Ela atendia um grande cliente que todo mês, ela abria o mês com a meta batida por conta desse cliente. E esse cliente teve um problema e ele simplesmente cancelou o contrato. Ela ficou 1 ano sem bater meta. Por quê? O resultado dela dependia de um único e exclusivo cliente. Então, o tombo foi muito grande. E para recuperar isso, demorou muito tempo. Né? Imagina 1 ano sem você atingir os seus resultados. Por quê? Pecou lá atrás, né? Se acomodou, entrou na zona de conforto e falou, aqui tá quentinho, tá gostosinho, eu não vou ter outros clientes, eu vou ter um único e exclusivo cliente. Quando a gente fala isso de empresa, pode quebrar a empresa. Sim. Uma empresa, assim como uma vida, nós temos erros e acertos. Se na vida a gente acertar mais que errar, você vai ter uma vida um pouco melhor. Sim. E a empresa é a mesma coisa. Eu conheço empresas que acertaram muito e por isso se tornaram muito grandes. Mas ao mesmo tempo que acertaram muito, erraram muito. Sim. E por isso se tornaram não lucrativas. E tem empresas que elas, com medo do erro, também não acertam e elas nunca crescem. Então, o que a gente precisa fazer na empresa? Entender quais são os acertos que nós temos que ter, quais são os riscos planejados que nós temos que ter e começar a acertar. E mais importante do que começar a acertar mais é evitar erros. E o que é evitar erros? O que é errar menos? É mitigar riscos. Aonde você está errando na sua empresa? A sua gestão financeira, onde você está errando no seu financeiro? Onde você está errando na sua gestão de pessoas? Onde você está errando nas suas vendas? Onde você está errando nos seus processos? Entenda os micro-erros que você comete todos os dias, os micro-erros do seu processo. E a gente não... o conceito aqui é que nós não convivemos com erros. Nós convivemos com acertos, não com erros. Nós resolvemos os erros. Se você está todo dia o meu funcionário erra nisso. Nossa, todo dia eu tenho que falar, cara, a culpa é sua, meu.
Você é o patrão, você é o dono da empresa. A culpa é sua, se responsabilize e vai resolver esse negócio. Para de reclamar, você está convivendo com os erros. No peito, né? É isso. Não adianta culpar, né? Culpar os outros. Tem Não. um ditado que quem quer faz, né? Quem não quer dá uma desculpa. 100% dos problemas da empresa são culpa do empreendedor. Se você não se culpar por todos os problemas, você não vai resolver nenhum. Sim. Então, você só consegue resolver os problemas que você falar. Cara, aconteceu, a culpa é minha, eu me responsabilizo, eu vou resolver. E vai resolver esse negócio. Se você não fizer assim, você vai sempre conviver com o mesmo problema. Isso é um risco muito grande para a empresa. E é muito fácil de resolver. É o mesmo problema, está acontecendo todo dia. O problema, o que quebra mesmo, o problema que atrapalha, esse problema que você precisa ter tempo para resolver e para isso você precisa estar no estratégico, são aqueles problemas que você não sabe que existem. Esse problema aí que vai te dar uma rasteira. Agora, tem problemas que você sabe que existe, que você simplesmente escolhe conviver? É isso que você vai fazer mesmo? E como é que o empreendedor consegue identificar um problema que não existe? Existe o problema, ele não sabe... Ele ainda não sabe que ele existe. Ele ainda não sabe que existe. Perfeito. Então, o problema existe, né? Eu perguntei errado. Perfeito. O primeiro passo é resolver aqueles que você já vê. Você está vendo um monte de problemas. Um monte. Todo mundo tem problemas. Você está vendo, resolva. Esse é o primeiro passo. Inclusive, a vida do empreendedor é essa, né? É resolver problemas. Empreender é resolver problemas. É isso. E a definição lá do dicionário. Exato. E aqueles que você não vê, você precisa investigar. E o primeiro passo para começar uma investigação, e aí você está sendo um detetive mesmo. Você vai investigar o seu processo. E o primeiro passo é onde o processo precisa chegar. E aí você vai definir uma meta, vai definir um indicador estratégico. Porque é a partir da otimização desse indicador que você vai melhorar o seu processo, você vai mitigar problemas, você vai começar a entender e conhecer problemas. Então define, eu tenho esse processo tal, qual a lucratividade desse processo? Ou você define um indicador mais operacional. Por exemplo, qual é o tempo de produção? Qual é o índice de manutenções? Todos eles vão impactar diretamente a sua lucratividade. Então, o primeiro passo é, qual é o indicador que eu quero melhorar? Qual que é o segundo passo? O segundo passo é começar a investigação. E esse começo da investigação você pode fazer com base em 3 fatores. Primeiro fator, primeira esfera de investigação, são os dados. Você vai pegar os dados do seu processo e vai começar a correlacionar esses dados com o indicador que você quer melhorar. Tem correlação? Será que tem correlação? O dia que um empregado específico ele comparece na empresa, ele faz com o meu índice de manutenções? Será que tem correlação? Você só vai saber disso se você tiver esses 2 dados para correlacionar. A segunda esfera de investigação é o próprio processo. Seu processo está mapeado, está padronizado? Um processo mapeado e padronizado é igual aquele quarto, que tem o quarto bagunçado e tem o quarto limpo e todo organizado. Um quarto bagunçado, você não vai achar nada. Um quarto organizado, você vai achar as coisas. Então, você ter o seu processo padronizado vai fazer com que você enxergue os problemas, vão ressaltar aos seus olhos. Até no momento que você estiver padronizando, você vai falar, nossa, mas eu faço assim? Nossa, não devia ter feito assim. O meu processo não deveria ser assim. E nós temos a terceira e, na minha visão, mais importante esfera de investigação dos problemas que a gente não conhece. São as pessoas. As pessoas da sua empresa sabem quais problemas existem na sua empresa. E você não sabe quais são porque simplesmente você não está ouvindo e respeitando essas pessoas. Então, é necessário para que a gente conheça os problemas que a gente não sabe que existem, é necessário fazer a investigação e pode ser feita nessas 3 esferas. Com a equipe, né? Tem até uma história, eu também não sei se aconteceu, mas eu lembro que eu ouvi na faculdade que tinha uma indústria de creme dental e toda a diretoria com o presidente, aquele estresse, porque eles precisavam aumentar as vendas, né? E aquela reunião tensa, né? O pessoal discutindo como a gente vai conseguir vender mais e tal.
Aí disse que em um determinado momento, um dos diretores saiu para tomar uma água, tava lá no bebedouro, enchendo a garrafa, sei lá. E tinha uma senhora da limpeza, né? Varrendo e tal, aí bom dia, bom dia. Nossa, tá todo mundo aí, deve estar pegando fogo, né? Sabe aqueles comentários, o chefe tá nervoso hoje e tal. Aí esse diretor falou, a gente precisa, estamos batendo cabeça aqui para ver de que forma a gente consegue vender mais, né? Aumentar as vendas. Falou, isso é fácil, é só aumentar a boca do tubo do creme dental. Aí o cara olhou, aumentaram a boca do tubo, consequentemente a pessoa acaba consumindo mais. E, enfim, aumentou as vendas, resolveu o problema dele. Promover ela para gerente de produto. E da forma mais inusitada, né? Assim, às vezes a gente... mas o cara não é da área. Mas o fulano não... Não, tem que perguntar para todo mundo, cara. Tem muito poder todo mundo. em respeitar as pessoas. Sim. Mas, pessoal, nos encaminhando para o final, vocês têm alguma mensagem, algum recado, alguma frase filosófica para deixar para os telespectadores? Eu tenho uma história para contar. Conta aí, Bruno. Conta aí, Ale. O Ale é o Félix Gump. Indo nessa linha de ouvir as pessoas, né, de entender que cada pessoa é importante pro processo. Essa história, o nome dela, se você quiser pesquisar aí, chama-se A Assembleia das Ferramentas. Boa, essa história é legal. Imagina uma marcenaria, né? O marceneiro está trabalhando lá, fazendo as cadeiras deles, as mesas deles e tudo mais. E aí ele saiu pro almoço. E as ferramentas decidiram fazer uma assembleia, porque a marcenaria não estava legal. O clima estava tenso, todo mundo brigando com todo mundo. E de imediato o Martelo pediu a palavra e assumiu a presidência ali da assembleia. Começou a falar. E logo tiraram ele da presidência. Por quê? Ele era muito bruto. Ele era muito duro nas marteladas que ele dava. E nisso, a Lixa já assumiu ali a presidência de novo, no lugar do Martelo e tudo mais. Mas ela não durou nem 5 minutos, porque ela era muito áspera. Né? E aí nisso veio a porca lá, tal, começou a falar, começou a dar volta também. O pessoal sem paciência falou, cara, não dá, a gente não vai chegar a lugar nenhum aí, tiraram ela da presidência. Nisso se passou o horário do almoço ali, o marceneiro voltou, e aí ele pegou o pedaço de madeira, pegou o serrote, cortou, pegou ali a lixa, deixou a madeira lisinha, pegou ali o martelo junto com o prego e tudo mais, e aquilo lá se transformou num material ali muito bonito, muito bem acabado. E aí, terminando o trabalho, ele foi para casa e a assembleia foi retomada. E aí, uma das ferramentas ali pediu a palavra e falou assim, gente, não adianta a gente estar ficando brigando, porque cada um tem a sua importância, né? Então, a lixa deixou a madeira lisinha, o martelo deu firmeza ali para aquela estrutura, o serrote cortou com precisão, a régua deixou tudo super alinhado ali. E quando a gente olha a assembleia das ferramentas e a gente olha a empresa, é justamente isso, né? Muitas vezes o negócio ele começou ali com o sonho do empresário, com o sonho do empreendedor, buscando resolver algum problema, mas esse sonho ele só ganha alcance, ele só ganha escala quando a gente monta um time. E todos estão remando na mesma direção e melhorando o que foi criado lá atrás, né? Eu vejo a minha empresa existe desde 2018. Era um negócio totalmente diferente do que é hoje. Por quê? Porque a gente está construindo isso junto com pessoas, melhorando, conversando com parceiros, para melhorar o negócio e tornar esse negócio relevante, né? Realmente que ele tenha um legado aí. Então, acredito que esse é o sonho de qualquer empresário, né? Todo mundo criou sua empresa, criou seu projeto para dar certo. E para ele dar certo, para ele mudar de nível, você tem que sair do operacional e ir para o estratégico. E para que isso aconteça, você vai precisar de gente. 64% dos empresários brasileiros apontam que o maior desafio deles é a gestão de pessoas. É um dos problemas. A gente conversou sobre vários problemas aqui hoje, né? Sobre finanças, sobre marketing, sobre processos. Mas você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo, porque a partir do momento que você deu o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar, né? E convido você a seguir aí o Doutor Gestão, nos acompanhar nessa jornada, porque eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito com vocês e vice-versa. Ouvindo a nossa audiência, com certeza aí vai vir muitos insights também para a gente melhorar o nosso trabalho aqui no DRG 360. E quem quiser aumentar o nível da sua gestão, clica aqui no link aqui no comentário fixado,
na nossa descrição que você vai ser direcionado para a nossa página da nossa imersão DRG. É isso. E muito obrigado aí pela presença de vocês. Não esquece de seguir o canal, curtir, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus contatos que são empreendedores. E fica atento que tem bastante novidade, bastante coisa legal para esse semestre aqui no nosso projeto, né, no nosso canal. E se você tiver também sugestão de pauta, tiver alguma dificuldade, entra no grupo do WhatsApp, no grupo Doutor Gestão, coloca lá, você pode colocar aqui na descrição também, nos comentários desse vídeo. Nós vamos responder aí vocês e trazer essa dúvida que você tem aqui, né, para dentro do canal. De repente, se for alguma área que a gente não tenha tanta expertise, a gente vai buscar algum profissional parceiro aí para ajudar, né? É isso. E é isso. Conta com a gente. Se quer ir longe, se quer ir rápido, né? Vai sozinho. Mas se quer ir longe, vai acompanhado. E tenho certeza que essa jornada com o Doutor Gestão 360 vai ser muito melhor. Vem com a gente. Obrigado pela audiência. Valeu, um abraço, pessoal.